têm oportunidade de entrar, tá bom?
Vamos deixar essa lição. Pessoal, bom dia. Bom dia, Cat. Pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer, né, novamente aí a presença de todos. Nós estamos aí com 50 participantes e hoje nós estamos aí, né, dando andamento, né, encerramento da nossa Semana CIPAD. O tema, ele é de extrema relevância, né, nós vamos hoje sobre o Setembro Amarelo e a importância da psicoterapia nos conflitos do dia a dia. E nós convidamos o palestrante Lucas Moreira. Ele tem um enfoque psicanalítico e ele vai falar um pouquinho aí para a gente da importância, né, desse tema e o que que a gente pode tirar, né, através aí das falas dele, do conhecimento dele, para melhorar aí a nossa convivência, né, tanto aqui dentro do ICF e também nas nossas relações interpessoais, tá bom? Espero que vocês gostem. E novamente, muito obrigada pela participação de vocês durante essa semana. E, Lucas, você pode ficar à vontade para começar, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, agradeço o convite que me foi feito. Antes de iniciar, eu gostaria de saber se vocês estão me escutando direitinho, está todo mundo me ouvindo. Se puder fazer um sinalzinho com a mãozinha que tem do lado, de erguer a mão, só para eu entender aqui mais ou menos. Isso. Estou ouvindo. Certo, perfeito. Isso, estou vendo que as pessoas estão reagindo aí, né? Porque estão me ouvindo direitinho. Pois bem, me chamo Lucas, sou psicólogo, tenho uma formação desde 2019. É um prazer estar aqui para poder explicar um pouco mais para vocês, agregar conhecimento
e, quem sabe, também oferecer ajuda ou, a partir do que vocês conhecerem aqui, aprenderem aqui, ter uma possibilidade de ofertar a ajuda para alguma pessoa, né? Procura uma pessoa especializada, o profissional certo. Eu acredito que vai ser de extrema importância essa palestra para vocês. Outra pontuação que eu gostaria de deixar, antes de iniciar, é o seguinte: caneta e papel na mão. Se vocês acharem alguma parte dos slides interessantes ou que eu falar também, anota no papelzinho aí. Acredito que o conteúdo é riquíssimo e vai agregar na vida de vocês, porque conhecimento sempre é valioso, certo? Pois bem, vou estar compartilhando agora os slides, vou sair um pouquinho do plano aqui do vídeo, mas eu espero que vocês estejam vendo direitinho os slides. Pois bem, vamos lá. Setembro Amarelo, a importância da psicoterapia nos conflitos do dia a dia. Então, gente, eu acredito que o tema é de importância, como a Cat falou, e vocês vão entender qual é a importância da psicoterapia para ajudar no enfoque do Setembro Amarelo. Antes de mais nada, a título de curiosidade, essa campanha do Setembro Amarelo, ela foi inspirada por uma pessoa nos Estados Unidos, chamado Mike M., que cometeu suicídio aos 17 anos, em 1994. E a grande pontuação de ser o Setembro Amarelo, muitas pessoas às vezes julgam assim: Outubro Rosa, azul de não sei o quê, novembro, tudo mais, agora é o amarelo, daqui a pouco vai vir o preto, não sei. Calma, gente, não é bem assim. Tem uma história por trás. No caso do Setembro Amarelo, foi o seguinte: o Mike, ele cometeu suicídio e os seus pais e os seus amigos não conseguiram evitar a sua morte. Ele tinha sérios problemas psicológicos e não conversou com as pessoas próximas a ele. E o que acontece? A grande curiosidade é que o Mike, ele tinha um carro amarelo. E no dia do velório, o que aconteceu? A família, os familiares e os amigos resolveram pegar cartões decorados com fitas amarelas. E dentro desses cartões vinha a seguinte frase: se você precisar, peça ajuda. Então, a título de curiosidade, o Setembro Amarelo vem por causa dessa morte e por causa que ele tinha um carro amarelo, e no dia do velório as pessoas se comoveram, fizeram cartãozinhos com a frase se você precisar, peça ajuda, com fitas amarelas. Então fica a título de curiosidade, tá? Às vezes as coisas, vamos dizer assim, são bem planejadas, né? Pois bem, dentro do contexto, eu gostaria de pontuar que a gente vive na era das influências. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, devido à vasta gama de informações que nós recebemos no dia a dia, temos muitas influências sobre a gente. É a internet, é a família, é o trabalho, positivas e negativas também. E aí, devido a esse tanto de influência, tanta informação, às vezes as pessoas se tornam pessoas perdidas. Elas não têm noção do que acontece com elas, gerando o que eu vou pontuar aqui, que são os dois grandes males da humanidade: a ansiedade e a depressão. Uma pontuação a ser feita é que, em relação à depressão e ansiedade, vocês vão ver constantemente que uma acaba envolvendo com a outra, uma se mistura com a outra, porque, de alguma forma, as formas que funcionam, né? Os mecanismos que funcionam, acaba que um puxa o outro para si. Vocês vão entender agorinha. Pois bem, vamos às definições sobre a depressão. A depressão clássica, ela vem com uma angústia, um desânimo, um desinteresse pelas coisas e a incapacidade de sentir alegria. Essa seria a depressão clássica. Pontuando que existem vários tipos de depressão,
As informações estão aí, né? Quando eu falei da era das influências, é porque hoje em dia tudo tem um Google, tudo tem informações de um palestrante ou então de alguém famoso. Então, eu quero me atentar a resumir essas situações e pontuar algumas novidades para vocês. Pois bem, já a ansiedade, como definição, ela seria um medo injustificável, um medo crônico pelas coisas do futuro, desproporcionais à realidade da pessoa. O que isso significa? Você tem um medo irracional, ou às vezes racionais, tá? Racional, tá? Mas isso vem com a preocupação ou o medo das coisas do futuro. E elas são desproporcionais à sua realidade. Às vezes, preocupação em excesso, que muitas das vezes não condiz com a sua realidade. Mas, claro, a gente sempre tem que prezar pela individualidade da pessoa. Então, o que é ruim para você talvez seja mais fácil de enfrentar para o outro, e assim vice-versa. Dadas essas atribuições, eu gostaria de pontuar sintomas diferenciais na depressão e ansiedade. Vocês sabem muito bem, né? A depressão é angústia, aquela tristeza prolongada, a ansiedade é o medo do futuro. Só que tem sintomas dessa ansiedade, dessa depressão, que são pouco conhecidos, ou, nesse caso, diferenciais. E seria o seguinte: em relação à depressão, eu acredito que vocês já ouviram falar, se não, eu vou estar falando aqui para vocês. Existe um tipo de depressão que se chama depressão atípica, mas eles colocaram um novo nome nessa depressão, que seria a depressão sorridente. O que seria essa depressão sorridente? Em atribuição, tá? É a melhora de ânimo temporário, um ganho de peso, dormir muito durante o dia e mesmo assim sentir sono, e ter uma sensibilidade muito grande à rejeição e críticas. Aí você me pergunta, depressão sorridente? Como assim? Eu quero dar exemplos que talvez fique mais claro para vocês. Sabe aquela pessoa que ela literalmente faz tudo pelas outras, ela sempre está com um sorriso no rosto ajudando as pessoas, ela aparenta não ter problema algum, ela tem um emprego bom, ela tem uma família boa, ela recebe bem, ela tem uma vida feliz, no entanto, mesmo assim, ela sofre de depressão? Eu acredito que um caso que vocês tenham assim em comum, para quem conhece, é o Whindersson Nunes. A depressão dele era um tipo de depressão sorridente. Ele tinha uma função de alegrar as pessoas, ele fazia os shows dele, as piadas dele, você não via ele abatido. No entanto, dentro dos bastidores, dentro do que acontecia na vida dele, ele provavelmente tinha uma depressão alegre, uma depressão sorridente, desculpa. E é aí que entra. A pessoa, às vezes, ela abre mão tanto de si pelo medo das rejeições e das críticas, que ela ajuda todo mundo, quer fazer todo mundo ficar alegre, feliz, mas ela esquece de si para agradar os outros com medo dessa rejeição e dessas críticas. Ela se torna uma pessoa mais sensível, ela se torna uma pessoa mais propícia para se sentir triste quando recebe essas críticas. Então, ela mascara a tristeza com alegria, certo? Além disso, um diferencial da depressão seria a alteração do relógio biológico. Então, o certo, né, do nosso organismo é: o ser humano acorda, tem a produtividade entre a manhã à tarde, o trabalho em casa, cuidar dos filhos, estudar, etc, etc. E à noite, ele, esgotado, vai dormir, vai acordar, e assim é o ciclo natural do nosso relógio biológico. Já para quem tem depressão ou tem indícios de depressão, provavelmente o relógio biológico dessa pessoa é alterado. Então, durante a manhã e tarde, ela tem uma fadiga em excesso, ela tem um descontentamento, ela tem uma tristeza, ela se sente cansada em excesso, e à noite o pico sobe. Então a pessoa ela fica energética, ela quer fazer tudo, ela quer ler tudo, ela quer estudar tudo, ela quer
passar horas na frente do computador, do celular, e não vem o sono. Desregulação do relógio biológico. É um apontamento da depressão em um diagnóstico diferencial. Já sobre a ansiedade, um diagnóstico diferencial seria o seguinte: a pessoa, no pico de ansiedade, a gente pensa assim, a pessoa ela vai estar energética. A pessoa ansiosa, ela não para no lugar. Ela faz tudo, ela está ligada no 220. No entanto, por incrível que pareça, não é só isso que é atribuído à ansiedade, tá? A ansiedade, ela também pode vir com uma necessidade de querer dormir constantemente. E você sabe por que que a pessoa que sofre ansiedade, às vezes, tem essa necessidade de dormir constantemente? Por causa do enfrentamento de realidade. Pensa um pouco comigo. Eu preciso me distrair para esquecer que eu estou com ansiedade. Como eu faço isso? Várias formas, óbvio. Mas entre essas formas, uma delas é dormir. Você dorme, você esquece literalmente a ansiedade. Seu corpo está em repouso, então, automaticamente, se eu estou dormindo, eu não sinto nada, né? Eu não tenho ansiedade de nada. Então, a pessoa que tem ansiedade dentro desse diagnóstico diferencial, ela tem um aumento constante na forma dele, né, de dormir. Ele dorme constantemente, vamos dizer assim, né? E isso se dá devido à fuga da realidade. Ela não consegue enfrentar com as ferramentas que ela tem, então ela acaba dormindo. Fora isso, existe uma alteração contínua no humor. Então a pessoa ela fica com raiva, né? Vamos dizer assim, durante um bom tempo do dia, e isso faz parte da ansiedade e acaba descontando até em quem não deve, e a pessoa ela fica nesse estado, vamos dizer assim, pavio curto. Então ela tem ali as suas dificuldades. Além disso, a gente poderia estar falando aqui de um outro diagnóstico diferencial, que seria a compensação de consumo e distração. O que seria essa compensação de consumo e distração? Vamos lá. A pessoa, quando tem ansiedade, ela provavelmente vai procurar alguma coisa que compense essa ansiedade. E é aí que entra o consumo. Lucas, o consumo de quê? Pois bem, pode ser o consumo de bebida, pode ser o consumo de alimentos, de comida, pode ser também o consumo de redes sociais. Eu acredito que em algum momento, em alguma situação específica, vocês tiveram que fazer alguma coisa que geraram um pico de ansiedade. Aí você não conseguiu lidar da melhor forma. Automaticamente, você descontou na comida. Você descontou na bebida. Você pode ter descontado nas redes sociais. Lucas, eu tinha uma coisa muito urgente para fazer e eu fiquei com ansiedade, fiquei muito ruim, sentei no sofá e fui ver YouTube. Quando eu percebi por mim, já passou 3 horas. Isso é um indício de ansiedade. E a sua função, né, a sua mente, ela quer compensar essa ansiedade e ela vai por esses caminhos. Lucas, então quer dizer que beber, comer, mexer nas redes sociais é errado? Não, mas tem os lugares certos, tem as horas certas e tem os motivos certos. Quando você, a partir do momento X, toma uma bebida, você está bem, você está feliz. A partir do momento Y, pode ser que isso desencadeie outras coisas. Você vai passar ali a vergonha, a ressaca moral, entre outras coisas. Então, assim, tudo pode ser consumido mais dosado. Então, aqui eu não sou radical para falar corte isso, corte aquilo. Só em casos extremos. Mas entenda, tudo é dosado. Então, fica pontuado esses diagnósticos diferenciais sobre depressão e ansiedade. Seria essa depressão sorridente, eu mascaro a minha tristeza com alegria para as pessoas não se preocuparem comigo, o relógio biológico alterado, e no caso da ansiedade, seria a necessidade de dormir constantemente para a fuga da realidade, e no caso também do consumo, né? A compensação por consumo. Eu gostaria de pontuar aqui, antes de passar para o próximo slide, que a ansiedade ela é do corpo.
ela é igual um fígado, ela é igual um pulmão, ela é igual um dedo. Por que que eu te falo isso? Por que que eu gostaria de pontuar isso? Porque a ansiedade, ela existe desde a época da evolução, né? Se você não acredita na evolução, tudo bem, mas e acredita no criacionismo, eu respeito, mas a grande questão é que a ansiedade lá na época, né, dos tempos da caverna, ela gerava um desconforto porque era inerte a uma situação de perigo. Eu vou morrer se o leão vir e atacar a minha família, então eu tenho que atacar primeiro. Eu preciso de fazer isso logo porque senão para mais tarde eu vou acumular certas coisas e eu não posso. Então a ansiedade ela é do nosso organismo. Não tem como retirar a ansiedade. Se algum dia te falaram que tem como você retirar sua ansiedade por completo, esqueça. Por quê? Porque existe ansiedade boa, existe ansiedade ruim. Existe colesterol bom, existe colesterol ruim. A ansiedade boa vai fazer com que você haja de prontidão. Você vai estar de prontidão. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu um acidente na rua. O pico de ansiedade sobe, você para o carro, você para onde você estiver, vai lá e socorre a pessoa. Um socorre, o outro liga, o outro para o trânsito, o outro tira as pessoas curiosas de perto que vão atrapalhar. Esse pico de ansiedade, ele faz com que você sobreviva, que você ajude o próximo, que você consiga lidar da melhor forma. Outra ansiedade boa. Você está esperando um filhinho, uma filhinha. Você está com a palpitação, você está com o coração ali a mil, tomara que nasça bem, tomara que nasça perfeito, tomara que chore, tomara que não tenha nada de ruim. Essa ansiedade é boa porque você está preocupado com uma vida, entende? Você consegue dosar. Agora, quando a ansiedade ela consome o ansioso, aí sim ela se torna preocupante. Quando a ansiedade que você tem te controla, aí sim ela pode ser prejudicial a você. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui também que a ansiedade não é removível, ok? A depressão tem aí suas discordâncias, mas eu acredito que há uma possibilidade também de um controle da depressão para que você não volte a ter. Na continuidade, vamos lá. Um assunto temático aqui, um assunto, desculpa, emblemático, né? É aquele assunto polêmico, suicídio. Pois bem, como eu disse no começo, a palestra é sobre o Setembro Amarelo e a possibilidade que as psicoterapias têm para ajudar no dia a dia. Pois bem, e quando existe o suicídio? Eu gostaria que vocês se atentassem muito bem a isso. Eu quero ser bem claro e até falar de uma maneira mais clara possível para que vocês entendam como que funciona. Antes de mais nada, eu entendo que quem convive com alguém que tem tentativas de suicídio, às vezes vai pensar assim, é um estorvo, é falta de Deus, é porque essa menina ela não faz nada em casa e ainda fica falando que quer se matar, é descontentamento, é raiva. Eu entendo perfeitamente. Conviver com esse tipo de pessoa é um assunto delicado. Eu, enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, terapeuta, eu não estou no cotidiano da sua vida, não estou no cotidiano da vida do seu filho, da vida do seu tio, da vida da sua avó. Concordo plenamente. Lidar com pessoas que têm ideação suicida é complicado. Mas eu gostaria de pontuar, em específico, sobre o suicídio, que a pessoa que tem essa ideação, provavelmente, tá? Escutem bem, provavelmente ela esgotou de todos os recursos de enfrentamento da realidade dela ou dele. Então, volto a repetir. Quem tem ideação suicida provavelmente esgotou todas as formas de lidar com a realidade possíveis. E, em um último caso, infelizmente, ou felizmente para a pessoa que tem essa concepção na cabeça, o suicida, esse é o ponto final. Só que eu gostaria de pontuar aqui que quem suicida, estudos, tá?
ele não vai simplesmente acabar com a vida dele. Ele acaba com a vida de 3 ou 4 pessoas próximas à vida dele. Por quê? Porque essas outras pessoas vão gerar ansiedade, depressão, uma tristeza, um trauma, um medo, uma raiva, uma queixa. Então, assim, o suicida, ele se mata, perfeito, mas em conjunto a essa morte dele, ele acaba adoecendo de 3 a 4 pessoas do seu contexto familiar. Pois bem, eu pontuei que é difícil lidar com uma pessoa suicida, né? Ideação e suicida. Eu pontuei sobre a execução. A pessoa suicidou, ela vai morrer e vai afetar a vida de 3 a 4 pessoas. Mas, afinal de contas, por que a pessoa suicida? Como eu pontuei no começo dessa temática do suicídio, ela esgotou os recursos dela. Ela acredita que não existe mais nenhuma solução na vida dela e ela vai para o último recurso. Para você ter uma ideia, o cérebro da gente encara o suicídio como um estado de alerta mais do que vermelho, sei lá, qualquer outra cor mais eminente que vermelho. Porque não é biológico, não é lógico para o organismo que a pessoa suicide. Então, ela reage, tenta lidar das melhores formas possíveis, mas, claro, né, a gente não é só corpo, também tem mente. Mas, dentro da biologia, seria esse o contexto. E aí entra, eu vou dar um exemplo para vocês de um suicídio diferencial. Eu pontuei o suicídio clássico. A pessoa ela não tem alternativas, vamos dizer assim, e vai lá e comete. Agora, um diferencial, e eu quero abrir aqui a caixa de Pandora só um pouquinho, mas pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos abrir o coração e a mente. O que eu estou pontuando aqui é muito valioso para vocês. É uma informação aí que vale muito, mas que talvez desperte um gatilho para você falar: lembrei, então é por isso. Então vamos lidar de uma outra forma. Vamos lá. Todo mundo, eu acredito aqui que todo mundo já passou raiva na vida com uma pessoa específica, tá? É um marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o tio, é o avô. Todo mundo já passou uma raiva específica. E o que acontece? Nós temos pulsões. Eu não vou me adentrar aqui sobre pulsões de vida, de morte. Vamos colocar como forças positivas e forças negativas. Essas forças positivas fazem com que você tenha uma produção no trabalho, ame a sua família, cuide de quem está próximo de você, lide da melhor forma, faça um esporte, crie um poema, cante uma música, aprenda a tocar um violão, sei lá. Isso são forças positivas que te movem. Já as forças negativas, vamos dizer assim, elas vão te trazer aquilo que há de ruim. É a raiva, é o medo, é a vingança, é não perdoar, né? É aquele remorso. E entre essas coisas, uma delas é o instinto de querer matar. Então entenda que eu acredito que todo mundo já passou por uma situação de raiva onde quis matar uma pessoa. E isso vocês vão regalar os olhos e falar: Lucas, eu nunca fiz isso. Que bom! Mas muitas pessoas relatam que, eu briguei com meu marido e o que eu tivesse na frente eu enfiava nele. E isso é normal. Acredite se quiser. Porque a raiva você não controla. Você tem que ter uma terapia, você tem que lidar com a situação. Mas, à medida do possível, tá aí os jornais que indicam, né? A agressão, a morte de uma pessoa para outra. O que acontece na cabeça do suicida? Como ele tem esse pico de raiva em querer matar alguém próximo e não consegue, o que ele faz? Essa força vira um efeito rebote. Ela bateu aonde queria, mas voltou para ele. O que isso quer dizer? Já que eu não consigo matar quem eu queria matar, eu vou me matar. Moralmente falando, eu não posso matar uma pessoa. Eu vou preso. É pecado. É imoral. Isso é falta de respeito.
Isso está na lei. Então, você, a partir disso, inibido por cometer o ato, você acaba, com o efeito rebote, passando essa força que você teria para matar a pessoa, voltando para si. E aí, querendo cometer o suicídio. Então, à medida do possível, a exemplo, né? Briga de casais, vamos dizer assim, tem aí uma questão onde, quando não acontece o ato, às vezes a pessoa volta esse ato para si. Briga com avó, com mãe, que seja. Ela volta para si. Então, eu abri um pouquinho a caixa de Pandora aqui só para pontuar vocês sobre essa questão do ato em si do suicídio. Às vezes pode ser por toda essa tristeza, como eu pontuei, mas às vezes pode ser por uma mal condução dessa força negativa. Pontuando aqui, o que seria uma boa condução para essa força negativa? Eu tentei para a pessoa, não deu certo. Ela voltou para mim essa força, eu não quero. Aí é de cada um descobrir em terapia, em análise, qual a melhor forma de lidar com isso. Então fica pontuado aqui. Pois bem, vocês perguntam, qual que é a diferença, então, entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise? Vamos lá. Eu gosto de dar exemplos, porque eles são mais lúdicos e mais interessantes. Basicamente é o seguinte, a psiquiatria, ela é uma área da medicina, uma especialização, aonde ele estuda, ou ela, né, médico ou médico, estuda a respeito das substâncias cerebrais que existem no organismo. Detalhe, sistema nervoso e cérebro. Então, temos aí todo esse contexto de entender como funcionam essas áreas do nosso corpo, substâncias em excesso, substâncias diminuídas, para conseguir lidar com a medicação. Medicação essa que vai ter aí o seu efeito no organismo. Então, vamos ao exemplo que talvez fique mais interessante para vocês. Vamos supor que eu tenho insônia. Eu não consigo dormir às noites. Se eu for um psiquiatra e alegar que eu não tenho um bom sono à noite, ele provavelmente vai me dar um remédio e vai falar assim, ó, toma esse remédio, ele é bom para sua insônia e vai fazer você dormir a noite inteira. Você percebe que o sintoma insônia, ele foi combatido. Você tomou o remédio para insônia, você dormiu. Só que os motivos de você ter insônia estão ali intactos. Estão intactos. Pois bem, a psiquiatria, ela lida com esse contexto. Você tem um sintoma, a gente trata desse sintoma. A causa do sintoma, nós não tratamos. Porque aí entra o papel da psicologia e da psicanálise. Se você foi lá no psiquiatra, falou que estava tendo essas dificuldades, provavelmente ele vai te indicar para um psicólogo ou um psicanalista, dependendo da linha de raciocínio dele, né, da leitura dele. Pois bem, a psicologia, dentro do contexto de insônia, tá? Ela vai trabalhar com o plano da consciência. O que seria esse plano da consciência? Olha, Lucas, eu fui no médico, tive insônia, ele me passou o remédio e agora eu tô vindo aqui em você. Eu acredito que eu esteja muito estressado. Eu acredito que eu tô desmotivado. Eu acredito que eu tô inseguro. Você consegue entender que você tem uma noção consciente do que você acredita ter? Então, você está entendendo que a partir daí, isso seria o plano da consciência? A psicologia trabalha com isso, com o plano da consciência. O que está consciente, você percebe, vai a um psicólogo e lida com essa insônia. Vai ter técnicas para lidar com essa insônia, você vai falar, você vai continuar, você vai ser motivado para lidar com essa insônia, e a partir daí, ok, é isso, plano da consciência. Já a psicanálise seria o seguinte, vamos supor que você foi no médico por causa da insônia. Você foi no psicólogo
entendeu que você estava estressado. Mas mesmo assim, você fala assim, olha, eu acho que tem uma coisa estranha. Eu não consigo definir o medo que eu tenho. Eu não consigo definir por que eu tenho essa insônia. Eu não estou estressado, eu não estou com raiva, mas mesmo assim tem uma coisa que me incomoda. Então, para além de acabar com esse sintoma, que é a insônia, lidar de uma forma consciente, entendendo e aplicando técnicas, talvez você seja curioso para falar assim, eu não entendi, não consegui entender, minha consciência não consegue explicar. Isso foge da minha consciência. E é aí que entra a psicanálise. Porque além de escapar esses significados do consciente, do motivo da insônia, você também, além de livrar disso, você quer saber por que ela te causa isso. Sabe aquela história de aprofundar um pouco mais? Por que eu sou assim? Ah, as pessoas falam que eu sou muito ansiosa. Tá, eu sou ansiosa, eu percebo. Mas por que eu sou assim? Isso tem a ver com o meu passado? Isso tem a ver com alguma coisa que aconteceu na minha vida e eu não consegui lidar? Isso tem a ver comigo? Eu sou assim porque eu sou assim mesmo? Porque me estruturaram dessa forma? Então, em linhas breves de resumo, vamos dizer assim, a psiquiatria trata do sintoma, mas não da causa. A psicologia trata de causas conscientes, estresse, raiva, né? Eu estou estressado, porque eu estou com raiva, porque eu estou inseguro, por isso que eu tenho essa insônia. Beleza? E se você quer algo que foge da sua consciência, foge do seu controle, das suas percepções, para entender por que você teve essa insônia, talvez o mais interessante para você seja a psicanálise. Então, acredito que eu expliquei da melhor forma possível. E é isso. Vamos para o próximo slide. Pois bem, vamos, né? Vamos de dicas agora, porque eu acho que é a parte mais importante que todo mundo aqui está curioso, está querendo saber, que é o seguinte, como que eu consigo lidar com a minha ansiedade, assim, à medida do possível, né? Pois bem, o que eu vou falar para vocês aqui se trata do seguinte, são técnicas de gerenciamento de ansiedade que lidam com algumas situações específicas, tá? No contexto de depressão, antes de chegar na técnica de ansiedade, né? Você tem que entender que existe todo um processo por trás de ir ao médico, dessas substâncias, que você vai tentar controlar da melhor forma com remédios, em conjunto com terapia, tá? Porque, como eu disse para vocês no slide anterior, ele vai no sintoma, mas não na causa do sintoma. Então, entenda a importância. Você pode ir ao psiquiatra. Eu não sou uma pessoa contra remédios, mas eu tenho receio, tá? Deixa eu voltar aqui para não ficar bagunçado. Eu tenho receio que as pessoas não entendam que elas sofrem, se sentem tristes, têm problemas, têm dificuldades, e para tudo tem um remédio para ela tomar para ela esquecer. O remédio vai no sintoma e não na causa do sintoma. Então, tome muito cuidado com o uso de medicação indiscriminada. Muitas das vezes você quer fugir de algo, mas esse algo vai voltar, às vezes, até com mais força. Então, entenda, todos nós sofremos, temos nossos dias de raiva, nossos dias de ansiedade, mas aí existe o equilíbrio. Então, fica aqui a pontuação. Se você percebe que você tem esses sintomas, seja qual for, e você quer ir ao psiquiatra, não deixe de ir a um psicólogo ou um psicanalista. É importante o uso do remédio, mas é importante também a possibilidade de fala. Entenda que a pessoa que tem depressão, por exemplo, ela tem que tomar um remédio para melhorar, mas se ela vive em um contexto hostil, provavelmente o que gera essa depressão nela é esse ambiente hostil. É a pessoa que não pode falar, a pessoa que é discriminada, que é reprimida. Então, entenda a importância das psicoterapias. Elas vêm no auxílio para entender o seu contexto familiar, seu contexto social, e também te dá a possibilidade de fala e de validação dos seus sentimentos.
Você tem um acolhimento, você é bem-vindo, você é bem-vinda para falar sem julgamentos, ok? Então, vamos lá, as técnicas de ansiedade. Lucas, estou com ansiedade e eu não estou conseguindo controlar. Talvez essas duas técnicas possam te ajudar. A primeira técnica é a organização mental. O que se trata dessa técnica, Lucas? Você ansioso, você ansiosa, a pessoa ansiosa, tá? Que você pode ajudar pontuando. Você vai chegar nela e vai falar assim, ó, fulaninho, fulaninha, vamos fazer uma organização mental? Ai, depois você cobra dele, viu? Não deixa de cobrar, não. É o seguinte, brincadeiras, tá, gente? Mas você vai fazer o seguinte, você entende que o seu pensamento está a mil. Eu preciso lavar roupa, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso fazer academia, eu preciso escrever aquela mensagem que eu deveria escrever para meu namorado e eu tenho ainda que lavar a casa e, ai meu Deus do céu, e cuidar dos cachorros e da comida e... Você se sente totalmente perdido. O que seria essa organização mental? Pega, literalmente, tá? Um lápis, uma caneta e um papel e começa a escrever os seus pensamentos que estão na cabeça. Preciso ir ao trabalho às 7h30. Preciso ir ao trabalho às 7h30. Preciso lavar a casa quando chegar. Preciso mandar mensagem para o meu filho para ele chegar em casa. Preciso buscar a pessoa que está me esperando lá no restaurante. Você começa a organizar e a dar nomes para essas situações que passam na sua cabeça, colocando-as no papel. Essa organização mental vai te gerar um conforto, porque você vai começar a tirar da cabeça e colocar na escrita e vai te dar um incentivo a mais. Olha, às 7h15 eu preciso fazer isso, às 8 horas eu preciso fazer isso, às 9 horas eu preciso fazer isso. Então, você vai conseguir, além de aliviar os pensamentos, entender que tem um papel ali com uma organização mental. O que você precisa fazer durante o dia aplicado no papel e em ação também, tá? Então, é basicamente isso. Pensamentos cheios na cabeça, a cabeça cheia de pensamentos, desculpa. Anote no papel todos os pensamentos que vierem, coloque em algum lugar e comece a se organizar a partir da leitura que você tiver. Esse é mais prioridade, esse é menos prioridade. Agora, já a técnica do 478, ela é para um gerenciamento de crise de ansiedade. Nada substitui, ok? Um acolhimento, pessoas próximas para ajudar, a famosa água com açúcar também é bem-vinda em um gerenciamento de ansiedade, tá? E essa técnica vai vir como um suporte. A técnica 478 seria a técnica de respiração. O que seria essa técnica? Você inspira 4 segundos, você vai inspirar 4 segundos, prender a respiração 7 e expirar 8 segundos. Então vamos lá, né, para não ficar bagunçado. Basicamente é o seguinte, 4 segundos você respira fundo. 1, 2, 3, 4. 7 segundos você prende essa respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8 segundos você solta a respiração. O que isso faz? Biologicamente falando. Reduz o pico de adrenalina, tá? As substâncias que estão ali oscilando na cabeça fortemente e faz com que você tenha uma espécie de relaxamento muscular